palavra do Senhor hoje será em Mateus capítulo 4. Hoje estou com Bíblia na mão, vamos lá. Procurar na minha Bíblia aqui também, dá tempo de você procurar na sua, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho, me ajustar aqui um pouquinho. Opa. Me ajustar aqui um pouquinho para eu não ficar tão longe de vocês. Mateus, capítulo 4. Nós vamos falar hoje. Deus é sua força na fraqueza. É disso que vamos falar hoje. Que Deus é a sua força na fraqueza. Aonde vemos isso? Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos dizer assim, a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele. Amém? Vou ficar por aqui. Só até essa parte. Então, esse capítulo fala da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto e lá ele jejuou 40 dias. Sem comer, não sem beber água, sem comer, tá? As pessoas às vezes confundem essa parte, acham que foi 40 dias sem comer e sem beber porque ele era Jesus. Não, ele ficou sem comer. Não fala de líquido, até porque Jesus era uma pessoa como nós. E é impossível o ser humano passar 40 dias sem beber água. Então vamos lá. Então Jesus, ele estava com fome. Como é que a gente fica com fome? Quando nós estamos com fome, nós ficamos fracos. Nós podemos ficar irritados. Nós ficamos com fome, ainda mais num período tão longo. Nós pensamos que não vai demorar muito a acabar, né? Vai demorar muito a chegar o momento da gente comer de novo. Imagina 40 dias em jejum. E o que a fome nos traz? A fome nos traz fraqueza, desânimo, falta de força, né, física. Nós ficamos debilitados, nós ficamos às vezes irritados, nós ficamos às vezes, muitas das vezes, enfraquecidos também, com nenhuma força até de pensar. A fome, né, a falta é a ausência de tudo e o nosso corpo vai definhando. O nosso organismo naturalmente, ele vai, como não entra nutriente, ele vai ficando enfraquecido. Isso é natural do ser humano. E o que vem a escassez? Vem, nesse período de escassez, né? Quem aparece? Quem aparece geralmente no período que você está faltando alguma coisa, faltando algo na sua vida, ou fraco espiritualmente, ou tendo alguma necessidade de algo, uma necessidade pessoal, ou de trabalho, ou de alguma coisa. Geralmente aparece quem? O diabo. Onde vemos isso? Nós vemos aqui, no primeiro capítulo, no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 2. E depois de passar 40 dias, quando você passa por um período de falta muito grande, quem se apresenta? Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então o que o diabo se apresenta? O diabo se apresenta quando te falta algo. O diabo ele se apresenta quando você, dentro de vocês, tem alguma área vazia. E ele sempre se apresenta, mas ele não te toca. Em momento algum, o diabo tem o poder de tocar em você. Em momento algum, o diabo tem o poder de invadir a sua vida se você não permitir. Então, ele chega e fala com Jesus nesse momento. E o que ele fala? Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Então, o que o diabo tentou fazer com Jesus? O diabo entrou no primeiro tipo de provocação, de tentação que um ser humano pode passar.
na desobediência. Aonde está escrito isso? No versículo 3, ele tenta. E como uma desobediência como? Jesus, ele veio com um propósito. Ele veio com um propósito na terra de alcançar, passar na terra, provando para nós que ele não pecaria e que ele iria por livre e espontânea vontade a ser crucificado e morrer na cruz por nós. Então ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, ele tinha uma direção, ele tinha um compromisso com o Pai. E esse compromisso não poderia ser quebrado. Então por que ela é desobediência? Sim, porque se ele fala para Deus, para que Jesus transforme as pedras em pão, o propósito de Deus na terra não foi para se favorecer ou se vangloriar ou usar os poderes como Deus na terra para a sua própria vontade. Não foi. O propósito de Jesus na terra foi para vir na terra perdoar, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e provar, principalmente para nós, que é possível passar na terra sem pecar. Não sem ser tentado, mas sem pecar. Então, se Jesus desobedecesse, estaria quebrado o propósito de Deus na terra, porque Deus enviou Jesus na terra para isso, para cumprir um propósito maior. Então, nessa que o diabo começou a falar, transforma a pedra em pão, o diabo começou a dizer, sabe o que é para Jesus? Em outras palavras, você pode tudo, você é filho de Deus, se prevalece do benefício que Deus te deu como filho dele. Se prevalece, porque você tem poder, se você quisesse, você faria qualquer coisa. E aí, Jesus responde como? Como que Jesus responde? Na palavra. Onde vemos isso? Versículo 4, Jesus responde, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, Jesus, em contrapartida, respondeu ao diabo com a palavra de Deus. E o que quer dizer isso? Jesus, ele não ficou pensando que o diabo ia tocar nele. Não está dizendo que o diabo não tem o poder de tocar, nem em Jesus. Então ele rebateu e ele quebrou essa investida com a palavra. A segundo tópico, a segunda tentação, melhor dizendo, o diabo usa da bondade de Deus. O diabo usa da misericórdia de Deus para tentar Jesus. Aonde está isso? No versículo 5. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, na cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você e eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha só que armadilha. O diabo, ele quando quer te convencer, ele é enviado, ou alguém é enviado pelo inimigo, ou uma situação, qualquer coisa enviada para você, ela é usada. O diabo usa a própria palavra de Deus para tentar misturar ou tentar criar dúvida na sua mente, ou tentar te provocar. Como assim? Essa palavra que o diabo usou foi para tentar você fazer errado, foi tentar para tirar você do seu propósito, mais uma vez, para tentar você usar a bondade de Deus, porque Deus usa de retidão. Deus é reto em sua palavra. Então, quando ele fala assim, você se joga daí que os anjos vão te socorrer. Sabe por que o diabo fez isso? Porque realmente Deus dá ordem aos anjos a respeito daqueles que são fiéis, ainda mais o Filho de Deus. E se Jesus se jogasse, com certeza Deus não deixaria de cumprir sua palavra. Mas Jesus, sabendo e conhecendo a palavra de Deus, ele não o fez. Vou te dizer por quê. Aonde está isso? Vamos em Gálatas 6. Vamos em Gálatas 6:7 primeiro, que está dizendo assim, não se enganem, ninguém zomba de Deus.
o que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela vai colher. Então aqui em Gálatas diz que ninguém zomba de Deus. E é ninguém. Mais uma vez, vamos agora em Oséias 4:6 para te explicar quanto isso é sério. O porquê que eu tô falando que o diabo usa a palavra para tentar enganar aqueles que estão no caminho certo, passando por dificuldade principalmente. Aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo que não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Como assim? Se você não conhece a palavra de Deus, se você não se dedica a ler a palavra, se de repente você não quer ou acha que não é importante, ou se satisfaz somente de ouvir dizer. É muito bom a gente ir num culto, né? No momento nós não temos, né? Quase ninguém está tendo. Mas é muito bom ir no culto ouvir a palavra de Deus. É muito bom você sentar perto de alguém e ouvir alguém falar de Deus para você, né? E essa pessoa fala fluentemente. É muito bom a gente ser alimentado, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim, mas o mais importante é você estudar, é você ler, porque a Bíblia está disponível. A palavra de Deus é disponível, então você tem que estudar para quê? Para que você não seja enganado, para que você não seja destruído. Porque Jesus, aqui em todo momento, ele rebateu a palavra que Satanás estava tentando sobre a vida dele. Ele rebateu uma tentação simplesmente com a palavra de Deus. Só isso. Então, mas está dizendo que é difícil. Não é difícil. O próprio Deus, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, o próprio Deus nos dá estratégia, o próprio Deus coloca a palavra dele em nossa mente e a gente não esquece. E como assim? Mas, devido a isso, a gente não deve se aproveitar e levar vantagem. Porque é todo o tempo o diabo quer fazer com que você se convença de que você pode e que você é filho de Deus e você pode fazer tudo. Então você é abençoado, Deus não vai te abandonar. Então você pode fazer tudo que você quiser. Então ali Jesus ele poderia ter se jogado e os anjos recolheriam. Jesus poderia ter usado os poderes e tirado o diabo de perto dele, mas não. Jesus novamente, a resposta que Jesus deu ao diabo, aliás, a contra-resposta, né, a réplica, foi o quê? Na palavra de novo. No versículo 7, Jesus responde assim. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, quando Jesus responde, aí ele não teve mais argumento nesse momento que ele pediu para Jesus se tirar, que os anjos recolheriam. Por que eu estou dizendo isso? Jesus aqui não tentar o Senhor teu Deus. Nós conhecemos a palavra, nós falamos da palavra, então nós devemos sim não tentar Deus. Nós sabemos sim que Deus nos guarda, nós sabemos sim que nosso Deus é bom, é perfeito, é misericordioso, nos dá livramento, mas não é por isso que vamos fazer disso e se aproveitar disso, né, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus pleno na nossa vida, para fazer o que a gente quer. Então, eu vou, a hora que eu quiser, eu procuro a Deus. A hora que eu quiser, eu oro. A hora que eu quiser, eu busco. Não, primeiro eu faço minhas coisas. Primeiro eu cuido da minha casa. Primeiro eu faço o que eu tiver que fazer. Primeiro eu invisto toda a minha vida em todas as áreas da minha vida. Depois eu busco a Deus porque Deus me espera. Então Deus não pode ser feito dessa forma. Até porque a própria palavra diz, que já lemos aqui, ninguém engana o Senhor. Ninguém engana, ninguém consegue enganar o Senhor. Vamos para a última tentação. Continuando, versículo 8. E mais uma vez, nesse mesmo momento, o diabo tentou Jesus. Depois o diabo, versículo 8 agora. Mateus 4, versículo 8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Então, o que o diabo fez com Jesus aí? Ele tentou de uma forma
ele tentou de outra. E aí ele foi para mais uma tentativa. Ele tentou o ego e a ganância. Ele mostrou todos os reinos a Jesus e falou que ele daria tudo para Jesus se Jesus adorasse e ajoelhasse. Mais uma vez, Jesus respondeu. Próximo versículo. Jesus respondeu, versículo 10. Vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, Jesus, ele deu uma resposta dentro da palavra que as escrituras afirmam: adore somente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso do universo. Não há mais nada e há mais ninguém. Por que Jesus respondeu assim? Jesus, primeiro, ele não deu conversa. Ele não ficou alimentando a conversa do diabo. Ah, mas você conhece a Bíblia também? Ah, mas é assim. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que ficam argumentando e querendo saber ainda, só que elas já viram que de Deus naquela conversa, naquele assunto não tem nada. E vão se deixar levar. E aí só criam brechas e portas para que o diabo entre mais na mente dela. O diabo, ele mais uma vez, ele tenta, com uma oportunidade, com uma esperteza, driblar e tentar achar um caminho para que você fraqueça. E aqui Jesus, em todo o tempo, ele não fez como muitos fazem. Jesus não deu conversa, Jesus não deu abertura, Jesus não ficou perguntando e batendo papo, esperando que uma nova oportunidade de outra conversa surgisse. Jesus tinha postura reta. Não estou falando de Jesus só não. Existem hoje em dia homens e mulheres de Deus que se converteram e que são fiéis ao Senhor, que têm a postura reta e não dão papo para o inimigo, não dão papo para coisas erradas. Então não tem papo, com o diabo não se conversa. Com o diabo não tem meio termo, com o diabo não tem eu acho, será que é bom? Ah, mas tadinho dele, ah, mas tadinho, não tem tadinho. Quem vem com segundas intenções está sendo levado pelo diabo. Quem é acusador está sendo levado pelo diabo, sim. Quem vem te influenciar para te levar para outros caminhos que não é do Senhor está sendo usado pelo inimigo, sim. Então não tem conversa, não tem papo. É resposta dentro da palavra e acabou. Porque com isso, se a gente permitir, assim como Jesus é um exemplo que não permitiu, o inimigo aqui, ele não teve oportunidade de falar mais nada. Então, Jesus não teve vergonha, Jesus não teve medo, Jesus não teve dúvida, Jesus em momento nenhum duvidou da palavra de Deus. E olha que ele estava sofrendo. E o sacrifício dele é maior e foi, e é e será maior do que qualquer um de nós possa ter. Porque ele era o Filho de Deus na terra. E ele foi tentado pelo diabo. Ele não foi tentado por uma coisinha do mundo. Foi o próprio diabo que veio tentar Jesus. E Jesus resistiu. Qual ser humano, qual um de nós que fomos tentados pelo próprio diabo como Jesus foi? Ninguém. Ninguém, até porque o próprio Deus sabe que nós não suportamos. Então, o que dirá as coisas que passamos aqui, né? A momentânea dor que passamos aqui não é nada. E se Deus permite passarmos por alguma coisa, porque Deus sabe que nós somos capazes. Deus sabe disso, que nós somos firmes, nós somos fiéis a Ele, sabemos que vamos conseguir. E Ele confia na nossa atitude, confia em nós. E logo depois que o diabo não encontrou brecha alguma, aqui disse, no versículo 11, olha só, do 10 vai para o 11, está escrito o que na palavra de Deus? Então, o diabo foi embora. Quer tirar alguma coisa da sua vida? Use a palavra de Deus e não duvide. Quer tirar uma pessoa da sua vida que só te atrapalha, só te atrasa a sua vida? Use a palavra de Deus a seu favor. Use a palavra de Deus a seu favor para te abençoar, não para usar de Deus a seu favor e fazer Deus de bobo, não. Porque isso é uma brecha de ganância e de aproveitamento também. Mas use a palavra de Deus para que você se fortaleça e você se proteja. Deus é o nosso Pai. Deus não quer
que nós sejamos enganados. Deus não quer que nós sejamos iludidos. Deus não quer que nós sejamos destruídos. E aí, continuando o versículo 11. E vieram anjos e cuidaram de Jesus, que é a conclusão. Então, depois de todo o processo, depois de todas as tentações, Jesus não mudou, ele não duvidou, mesmo sendo tentado pelo próprio diabo. Então, Jesus, no final de tudo, depois que o diabo foi embora, os anjos vieram servir Jesus. Então, você pode ter certeza que nenhuma prova, nenhuma tribulação vai fazer com que Deus não te honre. O próprio Deus mandou os anjos para honrar Jesus, a cuidar de Jesus depois de 40 dias de sacrifício. Então, meus irmãos, meus amigos, meus filhos, nossos filhos em Cristo, pode perseverar, não precisa ter medo, não precisa duvidar, porque Deus é forte, poderoso para garantir a palavra dele. E tenha conhecimento. Deus quer que você tenha conhecimento da palavra para que nada te engane, para que ninguém te engane. Vamos agora em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estar unidos em Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então tenha certeza, se você está em Cristo, se você é fiel a Cristo, quando você recebe a Cristo na sua vida, você está unido com Ele. E você tem força, você tem poder, porque o próprio Deus te dá poder e autoridade para lutar contra qualquer força. Por quê? Porque não é a sua força sozinha. Você não está sozinho, você não está sozinha. É porque Deus está contigo. É porque você está unido em Cristo. Aí sim, não há mal, não há espírito maligno, não há potestade espiritual, não há demônio do inferno que vai invadir sua vida. Se o conhecimento da palavra estiver na sua vida, se você não duvidar, e se você crer que Jesus está com você, não há nada, nenhum mal que vai te enganar, que vai te destruir, porque a palavra de Deus diz que nós somos destruídos pela falta de conhecimento. Então nós temos o conhecimento, nós temos Deus e nós não duvidamos, nós temos tudo para vencer qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer investida, qualquer tribulação.